Olha, aproximadamente 4.000 universitários vão ser convocados para o Partiu Estágio, edição 2024. Os selecionados vão atuar em 60 órgãos públicos estaduais, situados em mais de 200 municípios baianos. Sobre o assunto, a gente conversa com o coordenador do programa Partiu Estágio, Célio Alcântara, conosco no Isso é Bahia. Um prazer recebê-lo. Bom dia, Célio. Tudo bom? Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos. Bom dia aí ao estúdio. É uma grande oportunidade falar desse programa, né, para a Bahia através do canal de vocês aí. Pois é, o programa esse Partiu Estágio, ele prioriza estudantes com perfil socioeconômico vulnerável, reserva vagas também para pessoas com deficiência. Como é que é feita a seleção desses estudantes beneficiados pelo programa, Célio? Bom, terminada a período de inscrição, né, a gente faz uma limpeza na base de dados para verificar possíveis erros e ajustes, né, que a base precisa. E depois, então, né, justamente nessa fase que estamos agora, que é a fase de convocação. A convocação é feita automaticamente através do sistema, igualando a chance de todos os universitários de serem escolhidos, porque isso é feito através de um sorteio gerenciado pela própria tecnologia, né, pelo próprio sistema. Então, só para dar um exemplo, se eu tiver 10 pessoas, digamos assim, concorrendo a uma vaga na área de administração em um determinado órgão, o sistema vai então pegar aqueles que têm CAD único e, se tiver uma vaga só, por exemplo, ele vai sortear entre aqueles que têm o CAD único qual aquele que vai entrar primeiro na vaga. Então, iguala-se todas as chances e é feito o processo através do sorteio. É um programa que tem duração máxima de 1 ano, não é isso? Que certamente oferece aí uma experiência importante, significativa para os estudantes. Como é que é feito o acompanhamento, o desenvolvimento dos estagiários ao longo desse período? Célio. Jefferson, cada órgão do Estado ele tem um programa para gerenciar os estágios, né? Eles fazem isso baseado na lei federal. E então, como cada órgão público tem uma característica de trabalho e de funcionamento, então cada órgão tem a sua própria forma de gerir. A gente fica acompanhando os dados maiores, né? Se está cumprindo o estágio, o desempenho, essas coisas. Mas eles ficam responsáveis, cada órgão, em fazer todo o acompanhamento individual de cada estagiário. O desempenho, existe uma supervisão para poder fazer esse acompanhamento e realocação, se for o caso. E a gente acompanha como se fosse uma gestão mais macro, né, do lado da SAEB. O mercado de trabalho, a gente sabe, está em constantes mudanças, não é? Desafios sempre novos aí pela frente. Como é que o programa Partiu Estágio se adequa a essas mudanças para se tornar cada vez mais atual aí para os estudantes, hein, Célio? Esse programa, como o órgão, né, o órgão público, o Estado, ele é bastante complexo, só para você ter ideia. Mais de 60 órgãos vão ser beneficiados com esses estagiários para essa versão do programa. Então, 60 órgãos são 60 realidades completamente diferentes que tratam dos assuntos mais diversos da sociedade. Então, a diversidade já é uma característica do Estado. Então, um estagiário que entra num ambiente desse, o nível de aprendizado dele é alto. Embora seja 1 ano só de estágio, ele tem um grande aprendizado porque ele vai lidar com diversas áreas e com o nível de complexidade que o próprio Estado traz para ele. Além disso, ele será capaz ali naquele período de formatar o que a gente chama de work, né, como se fosse uma rede de contatos, né? Essa rede de contatos dele é que vai beneficiar ele na própria vida profissional futura, né? Alguns desses estagiários, inclusive, têm oportunidades no próprio Estado, mas isso, claro, não é uma característica do programa. Ele pode, a depender do desempenho dele, ser observado e ser também enquadrado como um possível cargo comissionado no Estado. Célio, bom dia, Ernesto aqui falando. Não resta dúvida do sucesso do programa, até como uma ação que é importante para a permanência dos estudantes nas faculdades. Agora,
O governo já tem indicações dos ganhos que os órgãos do governo que têm recebido esses estagiários, que contribuição eles têm dado para a gestão do Estado? Essa é uma pergunta muito interessante, Ernesto, porque desde 2017 para cá houve uma mudança, na verdade, do perfil do estágio no Estado, né? Até 2017, a escolha era feita por proximidade, né? Então, a pessoa tem um amigo, um colega de trabalho que tinha um filho que estava em situação de estágio e, então, conseguia essas oportunidades no estágio. A partir de 2017, com a mudança para um processo via edital, eu igualei todas as chances e priorizei aqueles que têm o que a gente chama de estudante de baixa renda, né? Que participam dos programas sociais do Estado. Então, esse estudante simplesmente mudou a característica, a cara do estagiário na Bahia, né? E o que a gente percebe é uma mudança radical na vida dessas famílias, né? E além da permanência na questão da própria vida universitária, ele também tem a oportunidade de ajudar a família. Isso para ele já é um fator de orgulho e de engajamento na própria família, né? Ele deixa de ser o menino problema para ser uma colaboração dentro do orçamento da própria família. Então, o que a gente percebe, embora a gente não tenha dados mais globais, e a gente inclusive está iniciando esse ano um estudo junto até a Universidade Federal para ampliar essa visão da empregabilidade, do desenvolvimento e etc. A gente não tem dados muito precisos sobre isso, mas a gente tem observação dos estagiários de que há uma mudança radical na vida dessas pessoas, né? Então a gente percebe mais uma mudança do ponto de vista da família e da vida pessoal deles. Perfeito, sem dúvida. Agora, eu insisto na pergunta, e nos órgãos onde eles estão atuando, né? O que é que isso muda? Qual é o papel que eles desempenham nessas repartições? Pronto, os órgãos, por exemplo, agora essa semana, eles estão agora fazendo um processo de preparação para receber esses estagiários. Só para você ter uma ideia, a cada versão do Partiu Estágio, há praticamente uma disputa por esses estagiários, né? Porque os órgãos, eles envolvem o aluno no processo de aprendizado e eles passam a desempenhar atividades de aprendizado e também de trabalho. Então, eles realmente executam as atividades oriundas do meio acadêmico, eles trazem mudanças de processo, eles trazem ideias novas, que em contato com o funcionamento dos órgãos acaba por haver até processos de transformação dentro desses órgãos. Mas a ideia é que a aproximação do Estado, das atividades do Estado com a academia, sempre tragam novas possibilidades, novos contatos, novas compreensões a respeito dos processos de trabalho. E isso tem acontecido de uma forma vasta. Como eu te falei, a gente não tem dados muito precisos dessa, digamos assim, da expansão, né, da quantidade disso, porque a gente está iniciando agora em 2024 esses procedimentos de avaliação, mas a gente tem percepções de que os estagiários trazem, com as ideias que eles trazem da academia, eles conseguem fazer mudanças e melhorias nos processos do próprio Estado. Além de você ter um componente social muito importante, mas a máquina administrativa está também se beneficiando aí da energia e dessa juventude, com certeza. Perfeitamente. Estamos conversando aqui com o Célio Alcântara, que é coordenador do programa Partiu Estágio. E só para ficar claro, Célio, essa é a primeira convocação da edição 2024, o edital 2024, que foi lançado em março deste ano. São mais de 6.000 vagas, ou seja, vem uma segunda convocação ainda pelos próximos dias. O que está previsto aí pela frente? A gente vai fazendo convocações à medida da capacidade de absorção dos próprios órgãos, né? E normalmente a gente faz em torno de 4, 5 convocações ao longo do ano. Então a gente vai fazendo um processo de convoca, espera o processo de absorção, convoca de novo
E esses períodos normalmente são de mês, por exemplo. A gente vai terminar agora em final de maio. Final de maio, esses estagiários devem estar sendo contratados, quem tem aí agora 2 semanas de apresentação de documentação, comprovação da matrícula, que eles são matriculados regularmente, se eles têm realmente se eles cumpriram realmente 50% do curso, se eles têm a idade correta. Então, com isso, existe uma perda de tempo, digamos assim, nas tarefas de checagem desses dados. Depois, então, eles são contratados, e eu imagino que no final de maio, início de junho, eles vão estar começando a trabalhar. Aí o órgão vai estar preparado para receber uma nova leva. Então, a gente aí, lá para o final, meado de junho, a gente deve fazer uma nova convocação. E assim a gente vai conduzindo o processo. Maravilha. Começa na semana que vem. O período aí para a entrega da documentação exigida vai ser do dia 13 a 24 de maio. Isso para os candidatos que foram convocados nessa primeira convocação. Célio, legal, sucesso aí para esse programa Partiu Estágio e muito obrigado pela sua disponibilidade. Célio Alcântara, coordenador do programa Partiu Estágio, que está nessa fase de convocação, chamando aí cerca de 4.000 universitários para atuar em órgãos públicos estaduais. São 60 órgãos situados em mais de 200 municípios baianos. Célio, mais uma vez, muito obrigado, bom dia e até uma próxima para você. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Agora 7h46 na Tarde FM.